Olá, iniciamos mais um vídeo para mais um capítulo de A História, a Bíblia contada como a sua história do começo ao fim. Aqui neste canal eu te ajudo a ler a Bíblia de uma forma simples. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, comentar e deixar as suas sugestões. São áudios simples que você pode ouvir quando você estiver indo para o seu trabalho, nos seus afazeres domésticos, na hora que você for dormir. O mais importante é sempre reservar um tempo do seu dia para meditar nas palavras deste livro, que são fonte de vida para a nossa vida. Então, vamos para mais um capítulo. Capítulo 19. A queda dos reinos. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou durante 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Ala, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Medos. Israel é castigado com o exílio. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito e sob o poder de Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Causaram males que levaram o Senhor à ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por intermédio de todos os seus profetas. Desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem, e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Assim, o povo de Israel foi tirado da sua terra e levado para o exílio da Assíria, onde ainda hoje permanece. Então o Senhor indignou-se contra Israel e o expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou. Não façais prisioneiros, aterrorizai os conquistados. Estas eram as práticas comuns aos antigos impérios. Para garantir-se contra rebeliões organizadas, Sargon II da Assíria deportou mais de 27.000 pessoas do reino setentrional de Israel para cidades distantes depois que suas defesas ruíram. A identidade de uma nação, um povo com uma causa e uma herança em comum, desapareceu. No reino meridional de Judá, o jovem rei Ezequias observava o desenrolar desses acontecimentos. Como governar uma pequena nação quando o maior exército do mundo está acampado na sua fronteira norte? No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. E o Senhor estava com ele. Ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. A ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. De Laquis, o rei da Síria, enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei. E o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna, e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro.
O comandante de campo lhe disse: digam a Ezequias que assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar. Em quem você está confiado para se rebelar contra mim? Você está confiado no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim o faraó, rei do Egito, retribuiu a quem confia nele. Mas se vocês me disserem, estamos confiados no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você tiver cavaleiros para com eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra por parte do seu senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e os destruísse. Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o Senhor: não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria: façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não dei ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Senaqueribe, rei da Síria, enviou seu comandante-chefe para intimidar Ezequias, um governante fiel a Deus, claramente em inferioridade numérica e prestes a encarar uma derrota brutal. Ezequias recorreu ao profeta Isaías: por favor, ore pela ajuda do Senhor. Ele suplicou, rasgando suas roupas e vestindo um saco de aniagem em total desespero. Isaías, falando em nome de Deus, assegurou a Ezequias de que o Todo-Poderoso liquidaria Senaqueribe e seu exército. Com todas as rotas de fuga cortadas, a oração dos humildes trouxe resultados dramáticos. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezef, o povo de Éden, que estava em Tessalar? Onde estão os reis de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. De quem você zombou e contra quem você blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por intermédio dos seus mensageiros. Eu, porém, sei onde você está. Sei quando você sai e quando retorna. E como você se enfurece contra mim.
Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho de onde veio. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens do acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adramaleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Isaías, o maior dos profetas escribas, iniciou sua obra em Jerusalém, capital de Judá, o Reino do Sul, em 740 a.C., pouco antes da morte do rei Uzias. Isaías ganhou notariedade durante o reinado de Ezequias, ajudando o rei a resistir à ameaça assíria, contando apenas com Deus. Tal estratégia deve ter sido sustentada por uma fé sólida como uma rocha, do tipo que Isaías claramente praticava e desenvolvia. Deus o convocou para servi-lo por meio de uma visão poderosa, um começo adequado para uma vocação profética que duraria quase 60 anos. O chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Serafins são seres angelicais que se ocupam constantemente do louvor e adoração a Deus. Cada um desses serafins tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os meus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Falsos profetas atuavam como consultores de relações públicas, contrapondo suas mensagens às expectativas do público. Profetas verdadeiros, como Isaías, no entanto, simplesmente falavam a palavra de Deus sem se dobrarem ante as pressões políticas. A mensagem de Isaías trazia algumas notícias más. Jerusalém está fadada a cair. Uma vez anunciado, esse fato certamente aconteceria. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, todo o suprimento de comida, como o suprimento de água, e também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Meu povo, os seus guias o enganam e os desviam do caminho. Senhor, toma o teu lugar no tribunal. Levanta-se para julgar os povos. Escutem, há um barulho nos montes como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus, o Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. O povo deu as costas a Deus e encarou as consequências do exílio e da opressão. Porém, a história estava longe do fim.
O Altíssimo não se esquecera e ansiava por despejar sua compaixão e graça sobre eles novamente. As profecias de Isaías também previram que, após o julgamento de Deus, os israelitas retornariam para casa e reconstruiriam sua nação, revelando com clareza que ele estava no controle dos eventos do mundo. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os acompanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor? Sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes. A restauração de Israel. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizerem aos cativos: saiam, e àqueles que estão nas trevas, apareçam. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me abandonou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olhe ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, seu Redentor, o poderoso de Jacó. O retorno prometido do reino de Judá seria o precursor de algo muito mais glorioso que estava por vir. O mais elevado plano de Deus para dar ao seu povo liberdade e glória eternas. As profecias de Isaías terminavam com a promessa de um servo sofredor, o Messias, que lideraria um reino glorioso sem fim. No meio desse tempo, o fiel rei Ezequias morreu e foi sepultado. Infelizmente, seu filho Manassés não seguiu o exemplo de lealdade do pai. Durante o seu reinado, ele se empenhou em apoiar práticas religiosas abomináveis e uma opressão brutal. Os virtuosos deveriam recordar com carinho os bons e velhos tempos de Ezequias, ao suportarem as traições e os pactos do novo governante. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor dizia: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dadas por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas.
E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas. Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que os antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando-o de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos meus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me levaram à ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e a fazer o que o Senhor reprova. Manassés mereceu plenamente o julgamento de Deus. No entanto, a sua graça, Deus também deu ao rei e a oportunidade de se arrepender. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e as algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Deus, o seu Deus, e se humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Quaisquer sentimentos de esperança renovada que o arrependimento de Manassés possa ter trazido caíram por terra, quando seu filho Amon assumiu o trono após a sua morte. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, à semelhança de seu pai. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas, ao contrário do seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor. Antes, aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou rei em seu lugar seu filho Josias. Josias, filho de Amon, tinha apenas 8 anos de idade quando começou seu reinado. Porém, aos 16 anos, ele passou a buscar ao Senhor com seriedade e aos 20 anos começou a purificar a nação da idolatria. Josias reinou com sucesso e até com distinção por 31 anos de renovação e reforma espiritual. Durante seu governo, ele encontrou o antigo livro da lei de Moisés, enquanto reformava o templo em ruínas e seguiu seus preceitos com fervor. Dedicou-se de corpo e alma a redescobrir para todo o povo o modo de viver desejado por Deus. No entanto, uma decisão política fatal o levou à morte na batalha contra o faraó Neco, em 609 a.C. Mais uma vez, o filho não seguiu os passos do pai. Jeoacás, filho de Josias, foi um rei patético e ficou apenas 3 meses no poder. Em seguida veio Jeoaquim, que não se saiu melhor. Durante seu reinado, Nabucodonosor invadiu Judá, fazendo alguns reféns, entre eles Daniel. Jeoaquim tornou-se um vassalo do Império Babilônico. Os alertas proféticos de destruição aos poucos se tornavam realidade. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos, os profetas. Joaquim descansou com seus antepassados. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Eunatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele.
No seu 8º ano de reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro de Salomão, rei de Israel, fizera no templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas. Só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim, rei da Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar, e mudou seu nome para Zedequias. Uma calamidade pode muitas vezes levar a uma mudança de opinião e de atitude. Porém, não foi assim em Jerusalém. A relação do povo com Deus, já estremecida, decaiu a ponto de ele permitir que o poderoso rei Nabucodonosor começasse a esmagar a cidade santa, o último bastião de esperança para Judá. Por ordem de Nabucodonosor, um segundo grupo de israelitas, ainda maior do que o primeiro, foi deportado para a Babilônia em 597 a.C. Entre eles havia um jovem sacerdote chamado Ezequiel, um homem com inteligência afiada, enorme talento literário e perspicácia espiritual. Ezequiel transmitiu a seus companheiros de exílio a mensagem austera do julgamento de Deus. Jerusalém ainda estava de pé, porém aquele era o começo do fim. Em sua visão, Ezequiel recebeu suas ordens e sua mensagem profética. A descrença conduz à ruína. Os seres viventes e a glória do Senhor. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência, tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Acima das cabeças desses seres viventes estava o que parecia uma abóboda reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia suas asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 asas cobria o corpo. Ouvi o ruído das suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como a de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóboda sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que seria a cintura dele parecia ser um metal brilhante, como se estivesse cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Então ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que eu cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel, profetize contra eles e diga: ó montes de Israel, ouçam as palavras do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales.
Estou prestes a trazer a espada contra vocês. Vou destruir os seus altares idólatras. Seus altares serão arrasados. Seus altares de incenso serão esmigalhados. E abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente dos seus ídolos e espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas e os altares idólatras serão arrasados e devastados. Seus ídolos estarão esmigalhados e transformados em ruínas. Seus altares de incenso serão derrubados e tudo o que vocês realizaram será apagado. Seu povo cairá morto no meio de vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns. Alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e nações. Ali, nas nações por onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim. Lembrarão como eu fui entristecido por seus corações adúlteros, que se desviaram de mim, por seus olhos que cobiçaram seus ídolos. Terão nojo de vocês mesmos por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer essa desgraça sobre eles. Assim diz o soberano, o Senhor. Eis a desgraça, uma desgraça jamais imaginada vem aí. Chegou a hora, o dia está próximo. Há pânico e não alegria sobre os montes. Estou prestes a derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e a retribuirei por todas as suas práticas repugnantes. As coisas iam de mal a pior para Jerusalém. Deus, no entanto, continuava a buscar e a advertir seu povo. Outro profeta chamado Jeremias foi convocado a servir o Senhor depois de uma conversa muito interessante com ele. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Sabendo que Deus estava com ele, Jeremias abandonou seus medos. Conhecido como profeta lamentador, Jeremias sentia profundamente o fardo dos pecados dos israelitas e o julgamento que estava por vir. O fato de sua mensagem ser rejeitada não ajudava. Ele falou a respeito da destruição que recairia sobre Jerusalém e do julgamento de Deus pelos pecados de idolatria e soberba do povo. Contudo, Jeremias também revelou outra verdade que conhecia. A misericórdia de Deus era infalível, embora o abrandamento da punição parecesse distante. Apesar de todas as edificações derrubadas, das vidas perdidas em batalhas fracassadas e das vidas dissipadas em busca de prazeres pagãos, a clemência de Deus resistia. Uma clemência cheia de ternura que seria derramada sobre uma nação que o havia abandonado. Para o amor majestoso de Deus, nada é impossível. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que a prendiam. Mas você disse: eu não servirei. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada.
seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas. Pois dizem à madeira, você é meu pai, e à pedra, você é minha luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, venha salvar-nos. E onde são os deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem, salvá-la na hora da adversidade. Porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá? Anunciem em Judá, proclamem em Israel, toquem a trombeta por toda a terra, gritem bem alto e digam, reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas, ergam o sinal indicando Sião, fujam sem demora em busca de abrigo, porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. Um leão saiu da sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra. Suas cidades ficarão em ruínas e sem habitantes. Por isso ponham vestes de lamento, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de vós. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem as suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então, eu perdoarei a cidade. Escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e de lágrimas, e os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Diga-se ao rei e à rainha mãe, desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram da sua cabeça. As cidades do Neguebe estão bloqueadas, e não há quem nelas consiga entrar. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos foram exilados. As palavras de Jeremias eram claras, porém os reis de Judá se recusaram a dar ouvidos. Eles se tornaram cada vez mais insolentes, ignorando os alertas e a sabedoria do profeta. Suas táticas fraudulentas e gananciosas estavam destinadas ao fracasso. Finalmente chegou a hora de os reis de Judá encararem todo o poderio militar da Babilônia, impenetrável e sedento de sangue. O fim de Jerusalém se aproximava. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve remédio. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que ele falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Israel com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob cerco até o 11º ano do rei Zedequias. Ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Tudo indicava que Deus havia abandonado seu povo. Onde estava sua misericórdia naquele momento? Zedequias e seus aliados queriam que Jeremias interviesse e pedisse a ajuda do Senhor. Em vez disso, ele previu que a derrota e a morte seriam as consequências dos pecados ininterruptos dos israelitas. Esta é a palavra que veio a Jeremias por parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhes Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias. Eles disseram: consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele se retire de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes: digam a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios, que cercaram vocês do lado de fora do muro. Eu os reunirei dentro desta cidade.
Eu mesmo lutarei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor: entregarei Zedequias, rei do Judá, seus conselheiros e o povo desta cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhes a vida. Ele os matará pela espada, sem piedade nem misericórdia. Não terá deles nenhuma compaixão. Digam a este povo: assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nessa cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo aquele que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês, viverá. Esse escapará com vida. Decidi fazer mal e não o bem a esta cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade, à noite na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, embora os babilônios tivessem cercado a cidade. Foram a Arabá, mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram, e ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze, e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial que servia o rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. O exército babilônio, sob as ordens da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Mas Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres da terra, para trabalhar nas vinhas. O comandante da guarda tomou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote adjunto Sofonias e os 3 guardas das portas. Dos que ainda estavam na cidade, tomou o oficial encarregado dos homens de combate e 7 conselheiros reais. Também tomou o secretário, que era o oficial maior encarregado do alistamento do povo da terra, e 70 de seus homens que foram encontrados na cidade. O comandante Neburazadã tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. Ali, em Ribla, na terra de Amate, o rei fez com que fossem executados. Assim Judá foi para o cativeiro, longe da sua terra. Jerusalém havia tombado. No entanto, o profeta Jeremias não foi deportado. Em vez disso, Nabucodonosor o aconselhou a se juntar a Gedalias, o novo governador da região. Pouco depois, Gedalias foi assassinado. Muitos dos judeus que ainda viviam em Judá, temendo uma represália da Babilônia, fugiram para o Egito, forçando Jeremias a acompanhá-los. A tradição judaica diz que ele foi apedrejado até a morte enquanto vivia no Egito. Contudo, o coração de Jeremias esteve sempre na cidade sagrada da sua terra natal. Antes fervilhante de negócios e orações, agora vazia e silenciosa. O profeta chorou amargamente pelo seu povo. Como está deserta a cidade antes tão cheia de gente. Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram e capturaram em meio ao seu desespero. O Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra, que há muito havia decretado. Derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você, exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor,
ó muro da cidade de Sião. Corram como um rio, e as suas lágrimas dia e noite. Não se permita nenhum descanso, nem de repouso a menina dos seus olhos. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida dos seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai. Nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a água que bebemos. Nossa lenha só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos. Estamos exaustos e não temos como descansar. Dos nossos corações fugiu a alegria. Nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo então te esquecerias de nós? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Mesmo enfrentando tristezas e tragédias, Jeremias confiava na misericórdia de Deus, assim como Ezequiel. Antes de Jerusalém ser subjugada pelos babilônios, o profeta Ezequiel alertara o povo de que a destruição estava por vir. E ainda assim, quando Ezequiel e seus companheiros de exílio na Babilônia receberam a notícia de que a cidade havia tombado, sua mensagem passou a ser de esperança. Embora o povo tivesse dado as costas a Deus, eles voltariam a receber imerecidamente graça e clemência em abundância. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor. Não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. No dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada. Não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Esses dirão: essa terra que estava arrasada tornou-se como um jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó Senhor soberano, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso.
Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses ossos, desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor.